E você, como governador, você não faria o que o governador Camilo decidiu fazer, pessoal. Vocês sabem o que o governo decidiu fazer com 115 milhões de reais que tem nos cofres do estado hoje. Ele decidiu, pessoal, em plena pandemia, gastar 115 milhões de reais em um bonde elétrico. Tapa na cara do cidadão. Isso é um tapa na cara do garçom, na cara do porteiro, na cara do vigilante, na cara do dono de restaurante. 115 milhões de reais dos cofres do estado que poderiam ajudar a nossa população nesse momento grave de dificuldade, mas o governador Camilo Santana, ligado ao grupo dos Ferreira Gomes, decidiu gastar essa ninharia, porque para eles é ninharia, né? Não é dinheiro que sai do bolso deles. Decidiu gastar com um bonde elétrico, já foi até escolhida a empresa, e eu peço o apoio de vocês para que a gente possa lutar contra isso. Vou entrar na justiça, vou buscar a justiça para que a gente possa evitar que 115 milhões de reais de impostos sejam direcionados em plena pandemia para um bonde elétrico. Hoje a gente se deparou aí num jornal de grande circulação com uma matéria sobre a greve, sobre a paralisação da Polícia Militar. Primeiro eu queria dizer que nenhum policial acha maravilhoso fazer greve, sonha em fazer uma greve. Policial militar, ele sonha em ter condições de trabalhar, ele sonha em ter condições de estar na rua e dar segurança para a população. Tem um companheiro, amigo meu policial, tentaram atirar na composição dele de fuzil há 2 dias na capital, mas você não vai ver isso nos jornais cearenses, porque os jornais, os grandes jornais do estado do Ceará, estão recebendo milhões de reais de recursos públicos, mas o governo aqui do Ceará diz que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial estadual. Ele fica cobrando o Bolsonaro, mas o dinheiro do cearense ele usa para fazer bonde elétrico. Ele critica o Bolsonaro, mas o dinheiro arrecadado de imposto, dos impostos que você paga, cidadão, ele está utilizando para fazer bonde elétrico. Essa matéria que saiu no jornal para falar de motim, isso não passa apenas de uma tentativa orquestrada pelo governo para tentar mudar o foco, para tentar fazer com que você, cidadão, não saiba que ele, o governador do estado, está gastando 115 milhões de reais para construir um bonde elétrico. Eles estão voltando o assunto de greve, voltando o assunto de motim, para que você esqueça dos grandes escândalos que envolvem a família Ferreira Gomes e todo o grupo que apoia essa família que está no poder. Eu queria dizer que motim é construir um aquário de 134 milhões de reais e há mais de 10 anos essa obra não foi entregue para a população. Você quer saber o que é motim? Motim é construir um centro de formação olímpica que nunca formou um atleta sequer. E esse centro custou 264 milhões aos cofres do estado. Desse motim ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar dos 500 mil reais que o governador Camilo queria dar para um amigo para que ele escrevesse um livro sobre a pandemia. Um livro para falar bem das ações do estado durante a pandemia. Mais de R$500 mil. Tem muito motim acontecendo, né? Mas ninguém quer investigar e ninguém quer falar sobre o caso Adail Carneiro. Mais de 600 milhões de reais sobre investigação encontrados com a prefeitura de Fortaleza, aliada dos Ferreira Gomes. Mas desse motim eles não querem tratar, eles não querem falar, eles querem que caiam no esquecimento. Sem falar também no motim que envolve o senhor Arialdo Pinho, secretário do grupo Cid Gomes, dos Ferreira Gomes, ex-governador Cid Gomes, que também é investigado pela Polícia Federal no escândalo dos consignados, onde retiraram dinheiro dos trabalhadores para desviar para um pequeno grupo, para uma pequena família. Tem muito motim que não está sendo investigado. Vamos lá, eu falei do motim do aquário, do motim do CFO, do motim de um livro de R$500 mil, do motim do caso Adail, do motim do caso dos consignados, dos 17 milhões dos respiradores. Vão esquecer? Os jornais não vão mais comentar que foram desviados 17 milhões de reais dos respiradores, mas eles não comentam mais, porque esse motim é ligado ao grupo que financia os grandes jornais. Eles também não vão falar, cidadão cearense, dos 7 milhões de reais que o Ministério Público do Estado do Ceará encontrou
sobre uma grave suspeição de desvio no hospital de campanha do PV. Eles falam que todas as ações que eles tomam são para salvar vidas. Será que os 17 milhões que sumiram e os respiradores nunca chegaram? Será que essa ação foi para salvar vidas? Será que algumas dessas mais de 10 mil vidas de cearenses que foram perdidas, não foram perdidas por falta de respiradores, que foram pagos para uma empresa fantasma, que não chegou aqui no estado do Ceará, esses respiradores? Mas não se fala mais sobre isso. Se coloca uma notinha de jornal e depois esquece, porque é ligada ao grupo que financia os grandes jornais no estado do Ceará. Fecharam o hospital de campanha do PV, dizendo que ele já tinha cumprido seu papel. E agora eles vêm nas manchetes desses mesmos jornais dizer que está faltando leito. Olha a cara de pau, cidadão. Olha a cara de pau desse povo que está no poder. Eles fecham o hospital de campanha, dizendo que cumpriu o seu papel, e 3, 4 meses depois estão dizendo que está faltando leito. Ele brinca com a sua cara. Eles são muito corajosos para enfrentar policial que luta por direito, mas são frouxos para enfrentar as facções. Hoje mesmo, um policial teve a sua casa incendiada. Morreram animais, um animal de estimação do policial foi morto, incendiado pelas facções. Perdeu a sua casa, todos os seus móveis, teve que se mudar. Você viu alguma folha, alguma manchete nos jornais? Não viu, porque eles são fortes e corajosos para enfrentar quem luta por direito, mas eles não têm coragem de enfrentar as facções. Eu me lembrei. As facções comemoraram a vitória deles nas eleições. Por que será? Por que será? As facções comemoraram a vitória dos Ferreira Gomes nas eleições municipais de Fortaleza. Tem vídeo mostrando o rosto, mostrando o nome das facções comemorando a vitória de um candidato. Por que será que eles não queriam que o Capitão Wagner fosse prefeito? Por que será que as facções comemoraram a vitória do grupo dos Ferreira Gomes? Pessoal, isso é um absurdo. Eles estão tentando trazer o assunto sobre greve à tona para desviar o foco do cidadão dos grandes escândalos que envolvem essa família. 134 milhões de reais gastos no aquário há mais de 10 anos e não foi entregue. Qual foi o indivíduo que está sendo penalizado por esse absurdo? Imagine quantas vidas poderiam ser salvas com 134 milhões de reais que foram jogados pelo ralo por esse grupo que está no poder. Você sabia que os atletas não podem utilizar o Centro de Formação Olímpica, pessoal? Foi criado um Centro de Formação Olímpica e os nossos atletas não têm acesso a esse centro, porque a Secretaria de Esporte não tem, porque o Estado não tem recursos para manter sequer o funcionamento daquele equipamento. É o samba do crioulo doido. Um governo que diz que está preocupado com a sua vida, mas chamou um amigo e disse assim: ei, cara, vamos aqui escrever um livro aqui pro Estado. Eu vou te pagar aqui R$500 mil para tu escrever um livro aqui sobre a pandemia. Aí tu vai falar das coisas bonitinhas que o governo fez, mas tu não fala dos 17 milhões, tá bom? Lá dos respiradores que sumiu. Você não, por favor, não fale dos 7 milhões que o Ministério Público apontou com graves indícios de desvio do hospital de campanha do PV. Vamos falar só das coisas bonitinhas que o governo fez. Pessoal, é hora de refletir. É hora de refletir. Eles estão tentando desfocar. Anota esse número aí, ó, 115 milhões. Quando você for no hospital e não for atendido, você lembre que o governador Camilo Santana autorizou uma obra de 115 milhões para a construção de um bonde elétrico, tá bom? Quando você for num posto de saúde, quando você for no hospital, quando você for no HGF, e não for atendido, você vai lembrar que o nosso governador autorizou 115 milhões para a construção de um bonde. Imagine quantas famílias poderiam ser ajudadas nesse momento de pandemia, famílias que estão desempregadas, que estão sem como se manter. Quantas famílias poderiam ser ajudadas com 115 milhões de reais? Mas eles pegam, ligam o celularzinho deles lá, dizem que está preocupado com vidas, mas por trás, pelos bastidores, são ações como essas que eles tomam. Então, pessoal, é fácil definir.
eles não estão conseguindo, eles não têm coragem de enfrentar as facções, eles não têm coragem de ir para cima do crime e estão tentando macular a imagem da instituição que tem o dever e o poder de nos proteger e nos defender. Ao invés de darem retaguarda para os nossos policiais civis, militares, policiais penais, guardas municipais, profissionais de segurança pública em geral, eles preferem atacar os nossos profissionais de segurança, eles preferem atacar e não têm coragem de ir para cima do crime. Então vou finalizar aqui o vídeo, tá bom? Vamos falar de motim. Motim é construir um aquário de 134 milhões de reais e passar mais de 10 anos e não entregar esse equipamento. Motim é construir um centro de formação olímpica por 264 milhões de reais e esse equipamento não funcionar. Motim é mandar escrever um livro que poderia ter custado aos cofres do Estado mais de R$500 mil por um livro. Isso é motim. Motim é se calar, senhor Camilo Santana, diante do caso grave de corrupção envolvendo seu aliado político, Adail Carneiro. Motim é se calar diante do escândalo dos consignados envolvendo um secretário do seu grupo político, que desviou recursos de trabalhadores para beneficiar uma família. Motim é desviar 17 milhões de reais dos respiradores em plena pandemia. Motim é desviar 7 milhões de um hospital de campanha que era para estar salvando vidas, dizendo que ele cumpriu o seu papel e depois dizer que está faltando vagas de hospitais para atender as pessoas contaminadas com o coronavírus. Então, para finalizar, eu digo para vocês, as facções não comemoraram a vitória, não comemoraram o nosso resultado, comemoraram a vitória do grupo dos Ferreira Gomes. Tamo junto.